Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje, eu e o Conrado estamos com a doutora Patrícia Antunes Leitner, juíza de Direito, vice-diretora da ESM Ajures, mestre e doutora pela Universidade de Paris Sud, coordenadora da Unidade Ambiental Ecojus do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vou passar a palavra para o Conrado para ele dar as boas-vindas e começar a conversa com a nossa convidada. Patrícia, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite com a gente conversar. E eu estou super curioso para saber essa experiência bacana, acadêmica, que tu tivesses lá em Paris. E dentro desse tema espetacular, né? Espetacular, eu diria assim, no momento não tem nada de espetacular, né? Que é a questão do meio ambiente. Então nós temos assim, puxa vida, a primeira questão que se coloca, como é que o judiciário tem se comportado ou suportado no sentido de absorção e capacidade de estruturamento da jurisdição do ambiente de um país com tantos problemas ambientais. Nós temos assim uma sobrecarga tremenda de agrotóxicos, por exemplo. Nós temos um problema enorme de desmatamento. Nós não temos uma cultura de trabalhar com o meio ambiente. O Brasil, no momento, ele enfrenta, inclusive, dificuldades de certificação na Europa em virtude do problema ambiental, que, lamentavelmente, no governo atual, houve uma reviravolta, né? Já não era fácil antes, agora, então, ainda pior, né? E nós temos as catástrofes que nós tivemos aí no Brasil, Brumadinho e outras tantas, né? Há também uma outra questão importante que é aqui ao lado de Porto Alegre, a questão dessa nossa usina, mina de carvão aqui, né? Que há anos que vem se desenvolvendo aqui, haveria um problema sério, inclusive, na questão das fontes da água de Porto Alegre. Então, como é que é isso, Patrícia? Como é que centrou o teu tema? Eu sei que tu trabalhasse também muito na parte assim relacionada com a questão processual, que é uma questão super importante, né? Então, como é que foi essa experiência? Assim? Conta um pouquinho para nós, vamos ver. Começar então, né, agradecendo, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, poder ter esse bate-papo e poder falar um pouquinho dessa minha experiência também, porque na verdade às vezes a gente acaba vivendo algumas coisas interessantes e não divide muito isso, né? As pessoas até sabem que eu estudei, que eu tenho um título, mas não sabem o caminho que levou até isso e como foi para conseguir obter esse título, o caminho que às vezes é meio doloroso também, né? Bom, a minha experiência na França, então, iniciando assim pelo início da tua pergunta, né? Eu fui estudar na França, fazer um mestrado em 2008, na maior ingenuidade, tá? Na maior ingenuidade, por quê? Porque eu era uma apaixonada pela França, eu estudo francês desde a minha adolescência, desde que eu estava desde que eu entrei na faculdade de Direito, comecei a fazer Aliança Francesa junto, uma paixão pelo país, pela cultura, pela música, etc. E numa das idas a Paris, eu fui assistir uma conferência no Museu do Quai Branly, que é um museu que tem perto da Torre Eiffel, que é um museu meio antropológico, enfim, sobre arte primitiva. E nesse museu tinha uma conferência muito interessante de uma moça sobre direito dos povos autóctones. Então, era uma conferência de direito dentro de um museu que trata de arte primitiva. Era uma coisa interessante. Eu disse, vou para assistir para ver como é que meu francês funciona num evento desses. E achei a conferência super interessante. No final, fiz umas perguntas, conversei com algumas pessoas ao término da conferência, e era um professor da universidade. Aí, a gente tomava com ele, já dizendo que eu gostaria de estudar, e, por sorte, aquelas coincidências da vida, ele era o diretor de Relações Internacionais da universidade.
Então, a partir daí, ele me deu o caminho que eu teria para fazer para participar da seleção, né, para um mestrado. Eles tinham nessa universidade um curso de proteção do patrimônio, que era o que tinha me interessado mais, e ele me disse: olha, proteção do patrimônio acho mais complicado, mas o de ambiental é um curso mais internacional. Nós costumamos ser mais abertos para alunos estrangeiros no de ambiental. Confesso, eu já era juíza na época, mas eu pensei com os meus botões, eu não sei muita coisa de ambiental, mas tá válida a experiência, eu vou tentar. E aí passei, tive que enviar uma carta uma letra de motivação, uma carta onde eu explicava por que eu queria fazer, mandar meu currículo, passei por uma seleção e me chamaram. O curso iniciava em agosto, eu recebi a validação final de junho, que eles estavam me aceitando. Eu, de junho a agosto, eu tive que resolver toda a minha vida. Se meu marido ia comigo, o que eu fazia para me afastar da jurisdição, onde é que eu ia morar, tudo. Então, eu não consegui pensar muito antes de ir. Foi tudo muito rápido. Lá chegando, eu cheguei, eu tinha os meus 30 e poucos anos, eu chego toda arrumadinha, de terninho, primeiro dia de aula, né? Botei uma calça jeans com um blazerzinho, sapatinho de salto. Os meus colegas eram todos adolescentes de 20 anos de idade que estavam terminando a faculdade, porque lá o mestrado, eles têm Master 1 e Master D. Eu fiz o Master D, que é o 2. O Master 1 é meio que uma continuação, então, para alguns cargos, para alguns trabalhos, eles têm que ter os 2 Masters. A faculdade dura 3 anos lá de Direito, e depois tem o Master 1 um ano, Master 2, 2 anos. Então, eles estavam na continuidade dos estudos, ninguém trabalhava aí, a garota não entendia nem o que eles falavam quando a gente sentava para conversar, porque eles falavam gíria de adolescente, eu tinha o meu francês de Aliança Francesa, e o mestrado era puxado para caramba, eu tinha aula de segundas a sábados inclusive manhã e tarde, com muito trabalho para apresentar, com muito seminário para preparar. Era um mestrado um pouco atípico, porque ele, por ser em meio ambiente, ele incluía umas cadeiras científicas, então tinha aula de biologia, de química, então vocabulário de direito eu já estava construindo, ainda tem que ter um vocabulário em química, em física, em biologia, mas eu consegui, na verdade, assim, a vantagem de chegar mais velha para passar por uma experiência dessas é que a gente é um pouquinho mais calejado, assim, eu já tinha passado por um concurso de magistratura, então estudar não era uma coisa que me assustava, né? E a gente acaba tendo um pouco mais de desinhibição, assim, eu já não sou uma pessoa muito inibida, o francês é extremamente inibido em sala de aula, por ser desinibida, eu questionava, eu perguntava, eu acabava sendo uma aluna que me destaquei um pouquinho, assim. Então, eu fui para ficar 7 meses, me convidaram para fazer um estágio no Conseil d'État, que é o tribunal, o órgão de máximo administrativo lá, e fiz o estágio, acabei ficando 1 ano lá. Foi super interessante essa experiência. Passei no meu mestrado, apresentei lá a minha tese, que era sobre a tutela de urgência e o princípio da precaução. E, em seguida, emendei o doutorado, porque o mesmo professor que foi meu orientador no mestrado começou, quem sabe tu faz o doutorado, aí nós começamos 1 ano e meio, quase 2 de conversas, e aí entrei no doutorado. Também entrei de gaiata, achando que ia ser uma coisa simples, não tem aula, é só fazer o trabalho. Quase enlouqueci, porque se alguém pretende estudar na França, principalmente estudar direito na França, e pretende escrever sobre direito na França, tem que se acostumar com uma coisa que se chama plano em 2 partes. Os franceses, eles não escrevem nada se não for em 2 partes. E isso, para nós, é uma coisa muito maluca, porque o nosso pensamento não é binário, ele não tem necessariamente 2 partes, né? Ele acaba sendo uma construção artificial do trabalho. Toda a minha tese de doutorado, ela é toda em 2 partes, dividida em 2 partes, dividida em 2 partes, dividida em 2 partes. Então, consegui, só para fazer o plano da tese,
para ficar um plano validado, foram mais de 2 anos. Então, a partir do plano, desenvolver, na medida que a gente vai desenvolvendo, aquilo vai mudando. Então, foi um quebra-cabeças bem grande. Mas, enfim, consegui, fui lá, apresentei. Muita dificuldade com a língua também, embora eu tenha, depois de ter morado esse 1 ano, melhorado bastante meu nível de francês, mas para escrever é outra história, e a gente tende a escrever em francês, mas a maneira brasileira, então acaba saindo umas construções estranhas. Eu tive que pagar revisor para revisar o francês da minha tese, e não foi barato. Contar com amigas que me ajudaram também, amigas que eu fiz lá, e ainda assim foi o que o meu orientador mais reclamou, e foi o que no dia da apresentação da tese eu ainda tive que ouvir, que apesar dos erros, dos pequenos erros de francês, a minha tese estava boa. Então, o outro ponto é, para os franceses, tu estás aqui estudando porque tu quer. Então, tu não vai ter nenhum tipo de... Ninguém vai te passar a mão na cabeça porque tu é estrangeiro. É uma decisão tua, tu vai ser tratado igual aos locais, né? Claro que com muito respeito, com muita curiosidade pelo Brasil. O Brasil estava em alta na época que eu estava lá, então havia muita curiosidade pelo Brasil, mas enfim. Bom, dito isso, então, para fazer esse panorama, né? E até assim, se alguém que está nos assistindo tiver vontade, quiser estudar na França e quiser entrar em contato comigo, eu fico super disponível. Tem meu Instagram, Patrícia Antunes Leidner, pode entrar ali em contato comigo, que eu passo as dicas. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas eu acho que como experiência vale. E uma das grandes experiências para mim, claro que além de ter morado em Paris, que é um sonho de cidade, de ter feito amigos lá, além de todo o conhecimento que eu adquiri, é muito interessante a gente olhar para o nosso sistema, né? No meu caso, olhar para o direito ambiental brasileiro e olhar para o judiciário brasileiro e para o que a gente consegue fazer em termos de direito ambiental, comparando com o sistema francês, foi muito enriquecedor, porque, por um lado, a gente vê algumas dificuldades do nosso sistema, mas, por outro, a gente vê que tem muita coisa aqui que é muito boa e que funciona muito bem, né? Só para dar um comparativo, por exemplo, em termos de acesso à justiça, o fato de nós termos aqui um Ministério Público que é titular da ação civil pública ambiental, isso representa um passo enorme em termos de acesso à justiça. Na França, as ações ambientais elas são ajuizadas por associações, porque eles não têm essa figura. E eles discutem muito a legitimidade da associação, se ela pode ou não ingressar com aquela ação. Então, se administrativamente o controle ambiental funciona muito melhor lá na França do que aqui, e isso faz com que hoje, né, eles já passaram por muita coisa em termos de meio ambiente também. Hoje o controle é muito forte administrativamente. Isso explica que eles têm menos ações que nós. Eles também têm menos ações porque eles têm uma legitimidade de agir mais complicada, tanto que eles estão tentando criar agora uma figura que seja uma figura que possa ingressar, que seria um equivalente a esse nosso Ministério Público. Então, ver que aquilo que a gente tem como normal e natural, na verdade, é uma grande conquista que se tem no país, isso é muito interessante. E o estudo de direito comparado, ele faz isso, assim, ele nos faz valorizar algumas coisas e nos faz refletir sobre outras também, né? No caso, assim, da minha tese de doutorado, eu tratei da especialização de jurisdição ambiental. Aí já entra um pouco na parte, assim, do teu segundo questionamento ali. Então, para falar em especializar, por que se especializa várias ambientais? É uma tendência que estava bem forte aqui no Brasil, e a gente, não tanto aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem excelentes experiências no Brasil, em outros estados, no Amazonas, no Mato Grosso, tem experiências bem interessantes de especialização de varas. Eu entrei mas por que a gente vai especializar um meio ambiente e não outra? E aí entra todo
o questionamento a respeito do direito ambiental. Vejam que quando eu falei lá no começo que eu fui convidada, não, né? Que me foi oportunizado participar da seleção, se eu quisesse, para direito ambiental, o meu primeiro reflexo foi, puxa, mas eu não entendo nada de direito ambiental. E isso eu já era uma juíza, eu já tinha assumido, na época eu estava trabalhando em Sapiranga, vara de imprensa intermediária. Eu tinha recebido algumas ações civis públicas ambientais na minha carreira, que talvez desse para contar uma mão, porque eu trabalhava em vara civil de competência ampla, super ampla, né? Era civil família, tudo que é direito público. Então, as ações civis públicas ambientais, e isso é uma coisa que acontece com os juízes, né? A gente recebe uma ação que ela já chega para nós agora, elas estão lá, mas chegava a nós com 4, 5 volumes, né? De documentos, e de documentos extremamente técnicos, estudos da FEPAM, estudos, não sei, levantamento do órgão técnico do Ministério Público, etc., sobre questões que toda a parte técnica a gente não entende mesmo, né? A gente entende muito pouco. E nem é o nosso papel entender essa parte técnica, porque juiz não é agrimensor, juiz não é biólogo, juiz não é geólogo, enfim. Mas é uma que não é leitura fácil para nós, né? É uma leitura complicada. Então, e de um direito que também é cheio de resoluções do CAMA, resolução, portaria daqui do Ministério, etc. A gente tende, muitos dos juízes, a ter uma certa empatia por esses processos, né? Principalmente quando a gente está numa jurisdição que é aquela jurisdição pegada, assim, com muita competência e com muita coisa com muita urgência, urgentíssima, né? A gente pega assim ações da saúde, ações de família. Quem tem infância, então, eu não tive vara com infância, mas eu seguidamente substituía a colega que tinha infância. Nossa, quando eu substituía a infância me tomava todo o tempo, quase que não me sobrava energia mental para mais nada, assim. Então, é o plantão que a gente tem que fazer no final de semana, que entra penal, entra crime, entra Maria da Penha. Então, a coisa meio que se perde, e aí é natural que se pense nessa solução da especialização, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Eu acho que isso não é exclusivo nosso, aqui da justiça brasileira, né? Justiça francesa, eles têm o mesmo questionamento. Eles criaram algumas jurisdições especializadas, por exemplo, em função de um grande caso que eles tiveram lá do nágio do Erika, eles criaram um de competência marítima, assim, para cuidar desses acidentes marítimos na costa, porque são os grandes desastres que eles já tiveram lá, são essas questões marítimas. Mas para além disso, né, a gente tem aqui no Brasil, e aí, assim, uma coisa que eu também, nos meus estudos, eu verifiquei que na França existe, e é um pouco a mesma coisa também, né? A gente tem uma questão de administração judiciária hoje, de CNJ, de metas para cumprir, né, de análise de números. E os números, eles mostram muitas coisas. Eu não sou uma crítica aos números, né? Eu acho que a gente tem que ter um controle, uma gestão do poder judiciário, e a gente tem que saber do que a gente está tratando. Mas nós não podemos ser escravos dos números e escravos das estatísticas. Eu acho que a estatística, ela mata o direito, no sentido de que eu não posso decidir pensando numa estatística, pensando em quanto tempo eu tenho que levar para julgar esse processo. Eu tenho que levar porque o processo exige, né? Isso pode se aplicar para outras áreas. A gente, por exemplo, pode trazer isso para a família, né? Dentro do direito de família, eu tenho que deixar aquela família resolver o conflito no tempo dela, e não eu querer resolver rápido um processo de família para dizer, numa estatística, que aquele processo foi julgado rápido e aquela família retornar ali por fórum dali a 15 dias porque não deu certo o que foi feito. Mas
Então, essa questão toda da cobrança de efetividade do judiciário, de produtividade, a gente hoje tem... Se eu posso fazer 30 sentenças revisionais em uma questão de uma semana, tá? Estou chutando aqui e eu vou levar uma semana para fazer uma sentença ambiental, o que eu vou priorizar se eu estiver perto de fechar o final do mês e fechar meu mapa estatístico? Porque depois, quando eu for concorrer à promoção, a minha produtividade de sentenças é levada em conta, eu posso ser isso também, né? A não ser que eu não me interesse pela carreira, não queira avançar na carreira, enfim, ou que eu não me importe com as comparações que são feitas, porque são feitas comparações entre a mais produtiva, a gente trabalha com a ideia de cluster. Isso tudo é importante, porque isso mostra os desvios, né? Mas, ao mesmo tempo, em termos de gestão, em termos de justiça ambiental, isso é muito ruim, né? Para o judiciário enfrentar esses processos como eles têm que ser enfrentados, isso é muito ruim. A gente pegar... Deixa eu comentar os casos de Brumadinho e Mariana, que eu acho que são grandes casos que a gente tem hoje no Brasil. Primeiro, porque eu acho que é dos maiores desastres que a gente teve, Patrícia, em termos eu gostaria de de perdas. fazer uma pergunta até. Quando você fala de Claro, direito claro. ambiental, no Brasil é um ramo relativamente novo, né? Eu me lembro, em 2000, eu estudei direito ambiental com um advogado paulista, era professor da FGV, ele, e tiveram que trazer ele de São Paulo para nos ensinar, direito ambiental. E eu me lembro que ele falou no escritório que ia fazer um mestrado nos Estados Unidos em direito ambiental, e o pessoal do escritório gozava dele. O que tu vai fazer com isso aí, cara? Né? Vai estudar direito ambiental, isso em 2000, né? E aí ele diz assim, só que ele já estava enxergando que, pelo lado das empresas, para um escritório de advocacia, poderia ser um ramo muito interessante em termos econômicos, né? De lá para cá, essa realidade mudou, e eu te faço essa pergunta porque exatamente, né? Isso está muito, hoje em dia, está no cotidiano do brasileiro, pelo menos hoje mesmo eu vi o jornal, né, no almoço, e estavam referindo o caso de Brumadinho, por exemplo, né? Então, com certeza, julgar as ações daí decorrentes e fazer acordo com a mineradora, isso aí é uma atividade extremamente complexa e que exige, me parece, algum grau de especialização, seja dos advogados, seja mesmo dos magistrados, que vão ter que lidar com esse grau de informação e conhecimento técnico e até o volume mesmo, né? Então eu te perguntaria, qual é a realidade do direito ambiental hoje, né? O direito ambiental, por exemplo, lida também, é que a gente está falando aqui, e já conversando contigo, eu já mais ou menos senti isso, a tua ênfase é mais nessas questões que vinculam o lado econômico, né, os interesses econômicos e danos ambientais daí decorrentes, muitas vezes. Mas, por exemplo, a questão dos maltratos aos animais também envolve também direito ambiental. O que é o direito ambiental hoje no Brasil, assim, né? E, por favor, né? A tua pergunta é difícil, tá? Primeiro, assim, realmente é um ramo super considerado novo, embora não seja, tá? Se a gente for atrás das primeiras regras ambientais, tem coisa lá em 1800 e pouco, mesmo no Brasil, na França também. Na França, todo o sistema deles de proteção, de controle das atividades, começou também em 1800 e pouco, ainda na época de Napoleão, com direito de vizinhança. Então, mas essa ideia, essa visão de direito ambiental, ela é muito nova. O que é o direito ambiental também é uma questão complicada, tá? Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tende a adotar uma visão ampla de direito ambiental, que inclui paisagem, inclui aspectos culturais, proteção do patrimônio histórico, tudo isso entra como direito ambiental, tá? Essa questão dos animais, ela é mais interessante ainda, porque tu toca num ponto que é bem filosófico do direito ambiental, né? E que é a questão dessa visão antropocênica ou ecocêntrica, tá? Hoje há uma tendência de evolução do direito ambiental, porque, assim, claro, não sejamos ingênuos, né? Por que se protege o direito? Por que se protege o meio ambiente, homem? Hoje, para que o homem possa usufruir do meio ambiente. Então, todo o direito ambiental ele está relacionado ao uso que o homem faz do meio ambiente. E, quando se faz gerações
futura é para que as próximas gerações possam também elas fazer uso do meio ambiente. Só que a visão isso é uma visão antropocêntrica, é o homem no centro do mundo, é o homem e o meio ambiente. Essa visão mais ecocêntrica que sai dessa visão tão focada no homem, ela diz que a gente tem que proteger a natureza pela natureza, independentemente dos interesses dos homens, independentemente do interesse da raça humana, digamos assim, né? Então, isso tem alguns desdobramentos. Aí tu falaste dos animais, por exemplo, o nosso código, o novo Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, ele já traz a ideia de que os animais domésticos são seres sensíveis e que merecem proteção. Então, tu deixa de tratar o animal como um objeto, que era o que a gente tinha, né? E isso é uma discussão que está acontecendo no mundo todo, tá? Ninguém inventou a roda, não é sirvam nossas façanhas. Na verdade, isso é uma coisa que se discute no mundo inteiro. Acho que o animal tem que ser protegido por ele mesmo. E aí a gente chega num ponto que houve o ajuizamento aqui no Rio Grande do Sul de uma ação pelo cachorro. Isso gerou muita risada. E o pessoal dizendo, mas que coisa ridícula, agora o cachorro vai entrar com uma ação, foi um animal que sofreu danos, maltratos físicos numa pet shop. Para quem tem estuda um pouquinho mais isso, esse abandono da visão antropocêntrica, isso não é tão absurdo assim. Claro que a gente precisa de regra processual para materializar isso, a gente não pode simplesmente ir lá com uma regrinha do Código Ambiental do Rio Grande do Sul materializar. Mas, por exemplo, a Costa Rica, a Constituição da Costa Rica tem a figura da Pachamama, e a dos direitos da proteção da Pachamama. E a Pachamama podem ajuizar ações em nome da Pachamama. Então, ou seja, para a proteção do meio ambiente, sem que isso esteja vinculado a pessoas. Pode-se dizer que essa discussão é boba? Eu acho que não, porque muito daquilo que eu estava falando da França, de interesse de agir, no momento em que a gente reconhece que há um interesse do meio ambiente, que eu não preciso ter uma pessoa dizendo que está sofrendo danos, mas que o meio ambiente sofreu danos, é possível ajuizar independente de tentar encontrar vítimas, porque a vítima é o próprio meio ambiente. Só que isso é uma discussão que o nosso direito, dentro da nossa formatação tradicional, ainda não parece estar muito preparado. Nós mal estamos dando essa ideia de um direito ambiental. Tem várias coisas que a nossa cabeça de jurista não está preparada, né? Quando a gente fala mesmo em gerações futuras, a ideia de proteção das gerações futuras também não é uma ideia muito... O direito tradicional ele é muito baseado no ontem, né? No que houve, no que aconteceu, nas pessoas que estavam envolvidas. E essa ideia de gerações futuras, ela traz uma ideia de futuro também. Então, a gente trabalha com isso, fiz a minha tese de mestrado, que era sobre o princípio da precaução, que é um princípio assim que é importantíssimo no direito ambiental, mas que ninguém entende. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que estudou um pouquinho de direito ambiental, você pegar o pessoal que está fazendo os concurseiros agora, se a gente fizer uma pergunta para eles, eles vão saber a respostinha na ponta da língua, o que é a diferença de princípio da precaução e princípio da prevenção. Mas na hora de aplicar juridicamente é uma bagunça. E não é só aqui, a jurisprudência também faz essa confusão. Tem que entender que quando a gente fala em precaução, eu não preciso conhecer o risco, eu não preciso de prova de que o risco existe, eu preciso apenas de indícios de que esse risco possa acontecer. Então, como há uma dúvida se esse risco vai acontecer ou não, eu evito que ele aconteça até eu ter um conhecimento científico maior. Isso é princípio da precaução. Trazendo para o Covid, tá? Vamos sair do meio ambiente. É como se eu dissesse, os estudos não sabem se as máscaras são eficazes ou não. Mas, enquanto os estudos não fazem, como talvez haja um risco de aumentar a contaminação com máscara, então vamos usar máscara. Isso é princípio da precaução, né? E é muito difícil a gente ver ele ser aplicado dentro dessa visão de precaução mesmo. Por quê? Porque a gente está saindo do direito tradicional. Tudo que sai do direito tradicional, a gente faz uma faculdade... Eu, por exemplo, fiz PUC. Me formei em 97 na PUC.
não tinha direito ambiental. Naquela época não existia direito ambiental na PUC. Hoje em dia, eu acredito que o direito ambiental seja facultativo na PUC, eu não sei se ele é disciplina obrigatória. Na maioria dos cursos de direito, ele é facultativo. Eu saí da faculdade sem saber o que era princípio da precaução, sem saber, sem entrar nesse tipo de discussão, né? E a formatação toda, a gente dentro da faculdade é formatado para lidar com o direito civil clássico, com o direito penal clássico. O direito penal é outro mundo, muita dificuldade de lidar com o ambiental. Primeiro porque quem está lidando com o homicídio acha que cortar meia dúzia de árvores ou caçar rolinha é irrelevante. Eu até entendo que ache mesmo, porque, enfim, é brutal demais para quem está trabalhando com direito penal trabalhar com crimes brutais, né? Então, e o crime ambiental, quando vem para o juiz criminal, é a mesma coisa. Ele é um processo ali no meio de 500 roubos, 300 furtos e não sei quantos estelionatos e homicídios, aparece ali um crime ambiental que o cara desmatou. É que isso aí, Patrícia, também tem um problema, né? É aquilo que tu estava colocando assim no início, né? Não só essa questão assim, tu usaste uma expressão antes que eu achei bem interessante, o fordismo, né? Na jurisdição, quer dizer, essa linha de linha de produção, que é esse controle que a gente tem sempre em cima da gente. Mas o problema, assim, eu acho que a experiência brasileira ainda tem um agravante, que é também, que tu mencionaste também, que é a questão da educação, né? Assim, eu tive uma experiência na França, na época que eu era juiz da infância e juventude aqui em Porto Alegre, e aí eles convidaram 14 pessoas. Então fomos, eu e uns colegas aqui, a minha esposa que é arquiteta foi também, até por minha conta, né? Então mas assim, ó, tinha um padre, tinha um juiz do lado de Natal, tinha uma fonoaudióloga, uma médica legista, assistentes sociais, e nós fomos conhecer o sistema lá da PJJ, lá da Infância e Juventude em Paris. E aí nós ficamos lá, no total, acho que deu uns 15 dias, mais ou menos, ou 14 dias o curso. Mas foi muito interessante aquela experiência. Eu estou mencionando isso porque eu quero que depois tu aborde isso também, porque assim, ó, o que eu percebi muito lá é que na França a gente até vai com uma frequência assim, mas claro, tu tens uma visão interna, né, mais profunda. E o que tem, eu vejo, aquelas organizações não governamentais, as ONGs, têm uma força muito grande lá. A gente percebe que na França o dinheiro do Estado ele é muito dividido a partir das ONGs. O francês tem essa coisa assim muito comunitária a partir dessas organizações não governamentais, ou seja, na verdade quem organiza a sociedade é a própria sociedade, de uma certa forma. Há uma distribuição grande de dinheiro, né? E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, a maneira como eles trabalham. E isso não tem no Brasil. Eu digo assim, puxa, o Brasil é um problema, porque o Brasil, primeiro, existe uma diferença social tremenda, né? Eu diria até pensada quase, né? No sentido assim de uma eternização dessa hierarquização no sentido de camadas sociais, é um negócio complicadíssimo no Brasil, e tu não consegue implementar coisas a partir da sociedade. Então, onde é que as coisas vão cair sempre? Dentro do judiciário. O judiciário não existe, as agências reguladoras são uma fantasia, praticamente, né? A gente está vendo agora, né? Até uma chacoalhada deu agora, por exemplo, na Anvisa, que era um negócio praticamente assim, que estava fora do nosso horizonte de preocupações, né? De repente até isso trouxe. Agora, então eu vejo assim com essa preocupação, e aí tu disseste assim, poxa, a gente acaba dentro da jurisdição, né, tentando trabalhar com esses números. Então, o que eu te pergunto assim, o que tu achas assim em relação a essa experiência
lá na França também, em relação às organizações não governamentais relacionadas à questão do meio ambiente. E eu te diria assim, aqui, só para fazer um parêntese, como eu sou juiz criminal, né, eu me preocupo horrores. Eu acho, a minha visão, até porque nós somos filósofos, né, e então, assim, também, né, então eu diria o seguinte, que, na verdade, o que é o ser humano sem o meio ambiente? Ele é o meio ambiente. Eu acho que essa visão que as pessoas têm é uma visão de separação, de duplicidade. Aí vamos botar um kantianismo aí, professor Leandro Cordioli, né? Né? Eu acho que esse é um problema muito sério, assim, uma coisa meio platônica, assim, de dividir, né, o mundo sensível e o mundo inteligível. Aí eu acho que vai mais Aristóteles, vou puxando a brasa para assado do, do Leandro, mas eu acho que nós somos meio ambiente e as pessoas não entendem isso. Então eu estou falando isso porque eu trabalho com o Gadamer e eu tenho um amigo que é o professor Hans-Georg Flickinger, que é um alemão, professor que deu aula na PUC, mas ele está aposentado, ele é alemão, professor da Alemanha, e ele tem um livro muito interessante, explica a hermenêutica filosófica, trabalhando com essa ideia, exatamente isso que eu estou falando, que não é só essa visão científica e tecnicista do meio ambiente, mas é a visão de que nós somos meio ambiente, nós estamos no meio ambiente, porque é quando tu diz assim, né, eu estou dizendo tu no sentido geral, assim, né, quer dizer, quando a gente pensa, o meio ambiente, nós somos o meio ambiente, porque se tu não pegar, não beber água, tu morre, se tu não comer, tu morre. Então, essa visão, assim, né, de separação, ela é super complicada. Mas voltando à questão das ONGs, Patrícia, o que tu me diz sobre essa experiência lá? Então, na verdade, assim, todas as grandes ações que eu estudei, os processos, a gente estudou muito a jurisprudência, eles estudam muito a jurisprudência, né, na faculdade, lá no mestrado, a gente analisava muito, e teve alguns casos, assim, bem relevantes. Sempre eram ajuizadas por ONGs, são mortes. Dentro da questão ambiental, tem algumas que são até meio insistentes, uma delas é a da Brigitte Bardot, por exemplo, ela tem uma ONG que tudo que é ação ambiental ela entra, chega a ser um pouco, mas acaba tendo um papel super relevante. E é relevante também porque, de alguma forma, essas ONGs elas acabam tendo um conhecimento técnico, então elas não entram com ações bobinhas, assim. Eu tive colegas de faculdade que fizeram estágio em ONG, que foram ser juristas, e, aliás, é um outro ponto, né? Nós aqui no Brasil, a pessoa termina a faculdade de Direito, ou ela faz concurso, ou ela vai ser advogado. Na França, tu vai ser advogado, tu vai fazer concurso, ou tu vai ser jurista. Toda empresa decente na França tem um jurista, né? E algumas empresas maiores, elas têm um jurista especializado em meio ambiente, porque elas não querem ter problema jurídico. Então, elas já têm um departamento jurídico forte. Então, é um caminho para o estudante francês ser jurista. As pessoas pouco fazem, até porque a prova do equivalente a lá é extremamente difícil. É o equivalente a um concurso de juiz na França, que é bem diferente do nosso aqui, que também é extremamente complicado, não que o nosso não seja, mas o de lá é um processo mais lento, maior. E as ONGs também, elas estão muito bem, justamente por isso, elas têm recursos, né? E elas têm uma atuação muito importante, uma atuação educativa muito importante também, né? E muita visibilidade, elas fazem ações de muita visibilidade. O que faz com que elas tenham muita mais credibilidade. Aqui existe um movimento de desacreditar as ONGs. Né? Eu não estou nem falando de nada político, tá? Não estou falando de governo de agora, mas há um movimento e é uma coisa de desacreditar a sociedade civil. Existe também uma questão que se discute muito no direito ambiental hoje, que é a questão da participação e da concertação. Todas as declarações, Rio Marinte, Declaração do Rio, etc.,
Tem alguns tratados internacionais também específicos sobre isso, tem Convenção da Rússia, tem aqui no Acordo de Escazú, aqui na América, em que se trabalha justamente isso. A questão de que tudo que envolve o meio ambiente tem que ter participação da sociedade civil. As decisões ambientais, né? E é por isso que existe a famosa audiência pública nas questões ambientais, nos grandes projetos, nos grandes empreendimentos, as questões de também envolvendo urbanismo, né, plano diretor. E isso é uma coisa que é muito discutida na França. Eles chegaram a um ponto agora quando é que foi que saiu a Loi Grenelle? Não me lembro o ano, tá? Mas eles fizeram uma lei que chama Loi Grenelle, que foi uma lei sobre meio ambiente toda discutida com todos os segmentos. Então, foi uma lei que saiu não são leis feitas pelo Congresso, quem foi lá no projeto colocou 3 jabutis, e no final saiu uma lei de meio ambiente que autoriza coisas que não têm nada a ver com direito ambiental e que não reflete os anseios da sociedade. Eles fizeram uma coisa bem discutida com toda a sociedade. E um dos grandes mecanismos para vetar projetos é justamente a falta de participação. Isso também está acontecendo no Brasil, né? Em menor escala, mas a gente aqui passa por coisas, e aí foi falado da mina Guaíba, né? Tem um grande movimento da mina. Aliás, assim, para mim é um pouco complicado, porque eu já organizei eventos na escola sobre esse tema e eu tento tratá-lo de uma forma científica, porque eu acho que o juiz não tem que ser militante. Então, tudo que entra para a área da militância acaba complicando um pouquinho, porque a gente uma coisa perde a credibilidade. Só um pequeno, é que nós estamos aqui no ambiente acadêmico, então assim há uma certa liberdade, né? Mas falando disso, eu lembrei que no passado a gente teve a discussão toda desse Código Ambiental do Rio Grande do Sul. E eu acabei entrando na discussão porque eu fui representar o tribunal na audiência pública. E assim, foi feita uma audiência pública, estavam para aprovar em regime de urgência um novo Código Ambiental que não foi discutido com ninguém, que ninguém sabe de onde saiu. E aí me chamaram para audiência pública e aí me deram a palavra. Bom, eu estou na audiência pública, eu falei, deu uma repercussão, acabei dando entrevista depois no jornal. E eu comecei dizendo que aquilo não era uma verdadeira audiência pública, porque não era mesmo, eles tinham limitado o acesso, as pessoas tinham que ter senha para entrar na audiência pública. E foi retirado o regime de urgência até por decisão judicial. Depois eles acabaram passando por uma comissão, a toque de caixa, e votaram da mesma forma. Mas o que é interessante nesse episódio do Código, tá? É que houve uma decisão judicial, uma liminar no mandado de segurança do desembargador Mecha, dizendo que um veto de Código Ambiental não podia ser votado em regime de urgência porque precisa ter participação popular, é um princípio de direito ambiental. Então, lá, a gente for enumerar os princípios, né, a gente fala em precaução, prevenção, etc., e tem o princípio da participação, então, que não poderia. Quando eu era jurisdicionei em Sapiranga, também eu tive uma ação sobre o plano diretor. E era uma ação civil pública do Ministério Público para implementar um plano diretor, para atualizar. E, no meio dos debates do plano diretor, lá a prefeitura foi lá, contratou uma empresa que trouxe um plano diretor já meio de... Existem uns planos diretores meio adaptáveis, assim, e fez uma audiência pública meio... E eu acabei anulando o plano diretor e depois o tribunal confirmou, e eu anulei por falta de participação também e de discussão com a sociedade civil. Porque tu não pode decidir sobre o futuro da cidade sem discutir com os habitantes, discussão verdadeira. Não adianta as autoridades encherem um salão com gente da prefeitura e dizerem que fizeram uma audiência pública. Isso não é uma audiência pública, isso é uma audiência pública de fachada. Hoje está se discutindo muito a questão das audiências públicas online, se elas garantem ou não a participação, porque a gente não consegue ter um controle direto porque a audiência pública é uma coisa quente, né? Eu já participei de algumas e ela ferve, chega um momento que ela ferve. Numa audiência online a gente não consegue ter esse retorno.
do público para saber o que é aplaudido, o que é vaiado, aquele grito que todo mundo, ai, ordem, vamos se acalmar. Mas ela é um momento em que as pessoas vão se expressar também. Então, as ONGs também são fortes na França, porque também há essa ideia da sociedade civil. Se discute muito, é uma coisa que se discute pouco aqui no Brasil, participar. Talvez até por questões políticas, porque se tem atrelado muito a ideia dentro participativo a um determinado partido, a uma determinada iniciativa, que, por sinal, é louvada no mundo inteiro. Quando se fala em Porto Alegre, a primeira coisa que as pessoas perguntam é orçamento participativo, né? Os franceses, eles gostam muito desse modelo, assim. Então, são vários fatores que fazem com que as ONGs tenham realmente força lá. Judicialmente, para os processos, o ruim é quando chega no ponto de decidir se o objetivo daquela ONG, né, se o objeto dela, o que ela defende, é ou não compatível com aquilo que ela está demandando no processo. E é aí que acontecem as discussões, e às vezes o processo fica discutindo só se a ONG tem ou não legitimidade. E isso também acaba sendo um certo entrave jurídico, né? Mas o que eu posso dizer para vocês também é que, assim, como eu tive essa experiência do Conseil d'État, que eu fiquei 3 meses fazendo estágio, ela foi uma experiência muito interessante, porque eu era uma aluna, mas eu era juíza, e eles sabiam que eu era juíza. Então, como eu era juíza, eu tinha o direito de participar dos délibérés, que são as decisões que eles fechadas, né? Porque lá na França, o Conseil d'État, tanto no Conseil d'État como na Justiça Comum, eles, na hora de decidir, os juízes se fecham numa sala e ninguém vê a discussão, ninguém sabe, e sai a decisão. E não existe voto minoritário, ninguém sabe o que foi discutido lá. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns processos e de assistir às discussões. E claro que eu tentei assistir alguns que tivessem relação com o meio ambiente, né? Mas assisti um pouco de discussão de tudo. E é muito interessante o nível de discussão que eles conseguem ter nos processos, porque eles têm muito menos processos do que nós. Então, eles têm muito mais tempo de entrar nas minúcias e de discutir detalhes e de discutir grandes teses dentro do processo. E de fazer uma verdadeira discussão, porque ninguém está sendo filmado e transmitido na TV, então ninguém está preocupado com o que o público vai pensar ou qual a fala que vai ser editada para aparecer na Globo. As pessoas estão discutindo, como a gente está conversando aqui, né? Só que a portas fechadas. E eu acho que aí entra um problema nosso. O nosso excesso de demanda, ele nos impede de ter, às vezes, essa reflexão profunda nos processos, que é necessária. Então, não em todos. A gente não precisa ter reflexão profunda naquilo que é jurisprudência consolidada já, né? Mas, por exemplo, tu está falando do penal, né? Tem casos do penal que exigem uma reflexão profunda. E tem casos no ambiental e mesmo direito de família, no civil, enfim, seja qual for a área, que a gente precisaria ter esse tempo, e nos falta isso. Então, eu acho que o ambiental sofre muito com isso, porque a gente não consegue... muitas vezes a gente não consegue dedicar para o processo que ele precisa, aquela... Patrícia, e tu acha, dentro disso que tu estás dizendo, tu acha assim, ó, com relação à especialização das varas que tu tinha mencionado no início, o que tu acha então agora, assim, em relação a isso e tal, aqui na nossa experiência? Olha, é bem legal, porque a minha tese ela não responde, né? Ela mais pergunta do que responde. Eu acho que muitas teses são assim, né? Excelente. Mas... É que isso invoca uma... A pergunta é mais importante do que a resposta. Sempre é. A pergunta como eu disse, nós somos filósofos também, né? Então, assim, dentro da hermenêutica é a prioridade da pergunta, né? Que já estava, que o Heidegger também já trabalhava com essa ideia, né? Então, algumas constatações assim que eu tenho, inclusive, assim, porque além da minha tese, junto com a tese, veio uma grande participação em cursos de ambiental e em uma rede de juízes ambientais do Brasil inteiro,
inclusive com juízes especializados, eu acabei fazendo pesquisa com alguns, fiz entrevista, enfim. Fiz alguma entrevista com alguns de lá também. Inegavelmente, o juiz especializado ele acaba entendendo melhor a matéria. Tá? Então, se a gente especializa a jurisdição ambiental, aquele processo vai cair com o juiz que entende. Né? É como tu estás isso acontece em qualquer área no direito. Tu é juiz criminal, eu não sei quanto tempo tu está na jurisdição criminal, mas se tu tiver amanhã tu trocar de jurisdição e tu for possível, tu vai ter que fazer uma reciclagem, tu vai patinar um pouquinho para voltar possível, porque a gente começa a se especializar e a gente vai ficando mais ao mesmo tempo, né? Claro, aquele juiz da vara inicial, assim, que lida com tudo, ele entende de tudo, mas ele não aprofunda nada, ele não tem tempo de aprofundar em nada, né? Então, quando a gente começa a especializar, o juiz consegue aprofundar e, provavelmente. Acho também que a especialização, tendo uma vara só de processos ambientais, o juiz consegue administrar melhor o tempo dos processos ambientais, assim, fazer uma gestão melhor dos processos. Né? Porque a gestão do processo ambiental não é a mesma. A gente fala muito em gestão dos processos, né? Dos nossos processos. Ela não pode ser a mesma de um processo de família. Ele vai ter mais disponibilidade, por exemplo, para marcar mais audiência de conciliação. Fez a primeira, não deu certo, sentiu ali no meio, vou botar mais uma. O juiz que está numa vara comum, atolado de processo, ele não consegue se dar o luxo de marcar ou de fazer inspeção judicial toda hora. Ele vai fazer inspeção naquele caso que é mais... Né? O juiz, quando ele está numa vara especializada, ele consegue se dispor mais a fazer... E até uma certa rede de contatos que ajuda na hora do auxílio técnico. Conhecer o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, conhecer o pessoal... Saber na universidade para quem pediu um estudo... Enfim. Então, houve muitas vantagens. Mas tem desvantagens também. E uma das desvantagens, que eu acho que é a maior desvantagem, é uma certa guetificação, se é que eu posso falar assim, do direito ambiental. Tá? Ela já existe em termos acadêmicos. Né? Hoje, são poucos professores que entendem na matéria. Dentro do mundo judiciário, toda vez que eu já organizei formação para a Infam, eu já organizei para a MB, para a escola da MB, formação. São sempre os mesmos juízes que vêm. São os que gostam de ambiental, são os interessados, são os especializados ou os que amam a matéria, que são meia dúzia. Então, a gente faz, assim, organiza uma formação querendo que outros venham discutir meio ambiente. Não, são aqueles que são os convertidos. E a gente fica pregando para convertido. Tá? Quanto mais a gente especializa, mais esse direito ambiental passa a ser uma área, é um pouco como a propriedade intelectual. A propriedade intelectual é uma área também que poucos conhecem e que poucos dominam. Né? E quando vem, a gente também, os juízes também ficam um pouco assim, nossa, vou ter que sentar e estudar um monte agora, porque chegou um processo de propriedade intelectual. E advogados, se a gente for olhar, tem meia dúzia, né, que trabalham. Só que assim, o direito ambiental, ele é tão vasto, ele é tão... E aí eu vou buscando assim alguns professores, como o Michel Prier, por exemplo, que fala que ele é um direito tentacular, ele é um direito polvo. Porque, na verdade, o direito ambiental ele é direito público, ele é direito privado, ele é direito penal. Né? Ele se relaciona com várias áreas, ele se relaciona com a saúde, muito. Então, direito à saúde e meio ambiente estão muito relacionados. A questão toda urbanística e meio ambiente, na verdade, está tudo muito relacionado. Toda essa questão hoje que se fala de análise econômica do direito, tem um pouco de medo do discurso law and economics, assim, que eu acho um discurso um pouco, às vezes, reducionista. Né? Até o do consequencialismo, né? No Brasil se atrelou consequencialismo a law and economics, e não a uma visão consequencialista mais ampla, mas, enfim. Esse direito tão amplo, a gente pode ter questões ambientais dentro de um processo de falência, por exemplo. Né? Eu já peguei em processo de falência que tinha ali um resíduo tóxico que tinha que resolver dentro do processo de falência. A gente pode ter questões ambientais, uma coisa que se discute na França, há um tempo atrás, uma decisão, uma coisa que é muito forte na França, que é o direito da concorrência. Economia pura, duas empresas concorrendo.
uma decisão da Corte de Cassação dizendo que o descumprimento de normas ambientais era concorrência desleal, porque, porque há uma desigualdade de armas, né? Então, essa forma como pode se espalhar o direito ambiental, ela não combina com essa guetificação, assim, com essa coisa de reduzir a um grupo de experts. O ideal não seria reduzir a um grupo de experts, mas termos mais e mais e mais juízes conhecendo a matéria, até para poder identificar quando a gente tem esses encontros, assim, essas questões ambientais um pouco subjacentes no processo, que nem sempre são a questão principal do processo. E por isso que, no final, na minha tese, eu acabei defendendo mais a necessidade de formar juízes em meio ambiente. Pode-se fazer uma especialização, acho que ela pode ser efetiva em alguns casos, mas também a necessidade de formar juízes nessa matéria, porque, na verdade, a gente não tem, já desde a faculdade, né, como foi lembrado, contato, enfim. E eu ia te perguntar uma coisa. Você acha que a gente teve duas grandes tragédias assim, ambientais, agora mais recente, né? Brumadinho e Mariana. Você acha que o direito ambiental mudou depois dessas duas tragédias e mudou positivamente ou manteve a mesma coisa, assim? Olha, acho difícil. Eu acho que é cedo para falar, né? Acho que é cedo para fazer essa análise. Acho que pode haver um efeito positivo em termos de precaução, né? De se pensar mais quando houver um risco em evitar o risco. Acho que pode haver esse efeito, mas eu não tenho elementos para dizer que isso aconteceu, né? Por outro lado, o que aconteceu com a Justiça de Minas Gerais? Ela implodiu, né? Ela implodiu com o número de processos. No caso de Mariana, por exemplo, eu até já fiz um estudo sobre a questão do pessoal que ficou sem água potável, tá? Teve uma parte da população de cidades próximas ali que ficaram sem acesso à água potável. De uma hora para outra, o juizado especial saturou completamente. Eram não sei quantas mil ações de um dia para o outro, né? Nesse caso, e aí entraram coisas que aconteceram. Né? Primeiro, tentativas de acordo primeiro, a empresa fazendo tentativas de acordo extrajudicial, tá? Com essas pessoas. E oferecendo R$1.000 por vítima. Aí foram questionados, foi feito um acordo porque foi criada uma fundação, que é a Fundação Renova, que é a fundação que trabalha com essa questão das indenizações. Foi feito um acordo do Sejusc, que é o Centro de Mediação e Conciliação, com a Renova. A Renova entrou com o pagamento dos mediadores, deu local para a mediação. E as pessoas vinham fazer o acordo, mas o acordo era validado pelo Sejusc. Só que o acordo era pagar R$1.000, de novo. E mais, tinha uma cláusula nesse acordo que dizia que as pessoas abriam mão de qualquer outro valor. Extremamente controvertido, isso acontecendo dentro de um Sejusc validado. Foi ajuizada ação civil pública contra esses acordos, tá? Pelo Ministério Público de lá. Nisso veio um IRDR, então foram suspensas todas as ações individuais que estavam tramitando. Ao final, no IRDR, saiu uma decisão reconhecendo que essas pessoas têm direito à indenização, né? Mas fixando a indenização em R$1.000 ou R$2.000 se houver circunstâncias relevantes. E aí eu até já escrevi um artigo sobre isso, assim, que eu acho extremamente questionável. Para começar, não sei se era caso para IRDR, não sei, para mim o IRDR poderia ser se as pessoas têm ou não direito à indenização, mas falar em valor de indenização em IRDR me parece algo um pouco questionável. O que é IRDR que eu desconheço? É um incidente de demandas repetitivas. Quando tem várias ações idênticas, se suspende todas e fica uma. Aquela que é julgada, ela serve de paradigma para as outras. Tá? Se o grande problema nisso é que nem as vítimas iguais. A gente não pode considerar vítimas
iguais. Eu não posso considerar que uma pessoa que mora sozinha e ficou sem água, e que só mora na residência, ela vai ter a mesma indenização daquela pessoa que mora com crianças ou que tem uma pessoa idosa e que precisa da água, por exemplo, porque ela é uma cozinheira que faz docinho para fora, então ela precisa da água para a sua atividade profissional. Então, a indenização, essa é outra questão que se pode discutir muito, que é a parametrização das decisões, é algo que está em voga, e até com inteligência artificial é uma tendência. Essa questão da parametrização ela é muito complicada em termos de judiciário, porque daqui a pouco a gente não precisa de juiz. A gente bota um robozinho ali que vai fazer as contas e que vai dizer quanto que cada um vai receber de indenização. Talvez isso seja mais rápido, talvez isso seja mais eficiente, talvez até a sociedade queira isso. Ela um robozinho vai fazer, mas sabe com quanto ela vai sair. Mas a gente vai estar colocando todo mundo no mesmo saco. E as vítimas, elas não podem ser colocadas todas no mesmo saco, né? Um outro problema desse caso é que a gente falou em R$1.000, assim, para ter uma ideia, uma indenização por inscrição indevida no SPC Serasa, eu andei dando uma analisada, assim, e o acórdão mesmo, o voto dissidente do IRDR fala isso. Para a indenização de SPC Serasa, a gente vai ter uma média de R$7.000, quer dizer, sai mais barato ficar uma semana sem água do que ter o nome inscrito no Serasa. Crédito vale mais do que água. Então, é completamente compreensível o que aconteceu. É uma maneira da justiça se organizar para dar uma resposta efetiva. Porque também não adianta a gente se iludir e achar que, sendo feita a justiça tradicional, todas essas milhares de ações faziam, quanto tempo essas pessoas iam levar para receber, né? Mas será que é esse caminho que a gente quer? Será que é e aí, assim, na decisão do IRDR, porque uma coisa que é um pouco assustadora é que aparecia muito o termo efeito multiplicador da decisão. Uma preocupação muito grande dos julgadores com o efeito multiplicador que teria, ou seja, quanto no final a empresa vai pagar. Então, está mais preocupado com o prejuízo que a empresa vai ter no final, e, ao mesmo tempo, dentro a gente pode até pensar inconscientemente quantas novas ações vão ser ingressadas se a gente começar a fixar a indenização alta. E aí a gente entra nessa questão da análise econômica do direito, que ela acaba pesando nessa balança também, né? Uma análise fria, a gente acaba também pensando assim, mas se começar a dar indenização muito alta, vai chover gente pedindo indenização. A gente sabe como é que é Brasil também, a gente sabe que no meio dessas vítimas vai ser gente que morou lá e que vai dizer que morou e que vai dizer que água, né? Então, a gente também não sejamos ingênuos, mas em suma, eu acho que esses casos, e agora sim a gente tem outros desdobramentos, tá? Tem esse grande acordo que está sendo feito, que foi feito de Brumadinho, e que envolve, por exemplo, usar parte dos recursos para fazer o rodoanel. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Eu não li o acordo, eu não posso criticar os termos de acordo, mas, a priori, isso é uma coisa que porque é o princípio básico do direito ambiental que a restauração do bem lesado seja a restauração do meio ambiente. Pode-se fazer alguma construção econômica para dizer por que vai restaurar o rodoanel, mas, na verdade, está se usando o dinheiro que deveria ir para a restauração da natureza para fazer obra pública que o próprio Estado deveria fazer. Obrigação do Estado fazer. E acontece muito, isso não é e o pior de tudo, a gente aposta, daqui a um tempo, daqui a uns 2, 3 anos, a gente conversa de novo, vai estar daqui a 2, 3 anos a obra do rodoanel e ainda vai estar, a Vale está contribuindo para essa obra, porque eles ainda vão fazer marketing em cima de uma condenação. Eu não duvido, porque isso acontece muito também, né? Isso acontece muito, a gente vê TACs do Ministério Público vão lá, fazem um acordo, eles assumem a fazer uma obra e depois coloca aquilo como estamos dando um presente para a cidade. Não, vocês não estão, vocês estão
recuperando, vocês estão restaurando para a cidade aquilo que vocês estão poluindo. Enfim, de qualquer modo, eu acho que Mariana e Brumadinho nos mostra que isso é um case. A justiça, como é que ela vai lidar com esses grandes eventos? Como é que ela vai lidar com esses grandes desastres? Não é fácil lidar com isso. Não é fácil porque a gente não sabe nem o tempo que vai levar para recuperar, sabe nem qual a tecnologia que se tem que usar para recuperar. Então, é difícil, né? Mas me parece só que houve, assim, se criou uma mentalidade maior de fiscalização e uma preocupação, pelo menos da população e da própria imprensa, a respeito desses assuntos, né? Porque hoje em dia, por exemplo, essa mina de carvão que pensam em fazer aqui perto de Porto Alegre, o pessoal fica todo preocupado com o possível dano ambiental, a qualidade do ar, a respiração e etc e tal, que pode gerar em função desse negócio, dessa atividade mineradora. A impressão que eu tenho que isso pelo menos conscientizou a população, né? Criou uma preocupação, né? Certamente, certamente. Eu acredito que não só isso, mas mais uma vez, é mais fácil a gente conscientizar a população quando a gente mostra o risco para as pessoas, né? Então, se a gente falar, por que a mina de carvão é mais fácil? Porque a gente tem um elemento concreto aí que é a saúde. É tanto a nossa qualidade de ar, a saúde, né? Os problemas respiratórios que a gente pode ter, quanto a da água, porque está muito perto do que nos abastece de água aqui, toda a região. Então, são dois elementos que causam muito temor. Nesse caso, principalmente Brumadinho, foram muitas perdas humanas, né? E ainda não apareceu, mas deve aparecer risco para a saúde das pessoas que vivem naquela região, porque aquela lama ali não se sabe exatamente qual é a composição dela, né? Aquilo ali é uma coisa meio... Então, eu não duvido que daqui a 10 anos não comece a aparecer problemas de saúde na população dali por causa disso. Espero que não. Né? Mas como a gente teve outros casos no Brasil, assim, com amianto, outros casos gravíssimos. Tudo que envolve risco de vida ou de saúde é mais fácil de tocar a população. A gente consegue chamar mais. Mas eu acho que, junto com isso, o que vai ajudar a proteção do meio ambiente, infelizmente, aí eu tanto critiquei, né, o discurso econômico, esse é o discurso econômico. A gente chegar e disser, não queremos, o pessoal de fora disser, não queremos o produto brasileiro. Nós não queremos comprar a carne do Brasil porque ela é de desmatamento, nós não queremos comprar o couro do Brasil porque ele é de desmatamento, nós não queremos comprar a soja brasileira, porque a soja brasileira, ela está acabando com a floresta. É que assim, né, Patrícia, a verdade é o seguinte, né? O Brasil, ele é uma pobreza programada. É uma programada para ficar, para se perpetuar. Porque é muito fácil. O que acontece é o seguinte, todo movimento que tem, né, digamos assim, de libertação de libertação que eu digo assim, de cidadania, não vou falar libertação, é uma palavra que não comporta aqui, mas de cidadania que vem por dentro do judiciário, de uma forma ou de outra, vão dando um jeito de... Era como antigamente. Era assim, ó, vai procurar os seus direitos, existe expressão. Por que havia essa expressão? Porque entrava no judiciário e ali ficava, nunca mais saía. Então, toda vez que a gente consegue... Eu, por exemplo, eu sou juiz há 33 anos. Então, assim, vê bem, eu peguei várias épocas, né? Eu peguei épocas, por exemplo, que o credor de qualquer ação, ele não recebia nunca, a não ser que o devedor fosse uma pessoa de bom coração. Assim, depois de muito tempo, ele dizia, eu estou com pena desse credor, eu até vou pagar ele. Porque não tinha, assim, ó, não tinha o que fazer. Né? Aí, assim, o que acontece depois? Entrou o Bacenjude, começou a trabalhar com as penhoras eletrônicas, e essas coisas, elas do Brasil, elas abrem depois a um movimento de manutenção do status quo. Então, essa questão que a gente está conversando, para tu teres assim, ó, eu não vejo que, eu vou dar um exemplo, Porto Alegre, no Brasil, não existe inspeção veicular verdadeira, não existe isso.
Qualquer país decente, na Alemanha, vou dar um exemplo, a Alemanha de 2 em 2 anos, tu tens que levar o teu carro para fazer a inspeção veicular. Se tu chegares lá, teu carro está poluindo, porque eles fazem inspeção mesmo. Se tu não passar na inspeção, tu vai sair a pé dali e já ainda vai tomar uma multa. Então, o que, que acontece? Todo mundo está sempre com o motorzinho para não poluir. Aqui no Brasil, vê os carros aí E aqui tem um fenômeno interessante, né? Quanto mais novo o carro, mais tu vai pagar o IPVA, e os carros antigos vai pagar muito menos. Então, assim, o carro que polui mais é o que mais paga IPVA. É o que menos paga, perdão. Então, assim, é um contrassenso, porque o carro está poluindo. Ah, não, mas é que o pobre também tem direito a andar de carro. Não, mas então, peraí, só um pouquinho. Vamos fazer transportes públicos. Onde é que, né, tu sabes muito bem, conhece a Europa, onde é que tu vê alguma cidade que não tem metrô? Porque tem 1,5 milhão de habitantes e o metrô ainda é uma fantasia para nós. Quer dizer, então eu vejo assim, eu digo, essa questão toda, né, a gente vai remontar lá as caravelas, né, dessa falta o problema que o brasileiro ele não tem um espírito comunitário, porque não é a história do Brasil. O Brasil ele não veio como comunidade, ele veio como um pátio de Portugal, né? E não estou culpando os portugueses, porque nós estamos aqui há 500 anos, já tínhamos que ter resolvido, acho que nos primeiros 50 ou 100 anos, não vou dizer pelo menos desde 1808, quando veio o rei. Então, assim, ó, mas de lá para cá, tu tens assim, ó, uma escravidão, nós nos acostumamos a ver o cidadão escravizado. Então, assim, ó, existe um movimento muito sutil de manter sempre tudo como está. Há uma reagregação de forças que tu não consegue mudar nada no Brasil. Eu estava vendo agora, por exemplo, já está houve a mudança, por exemplo, na questão da delação premiada. Né? Se tu não pode mais, não vale mais nada, de repente, vamos ver o efeito disso depois, em termos de doutrina, como é que vai ser isso em relação o país vive, ele tem um câncer terrível, que se chama corrupção. Então, os mecanismos de combate à corrupção, eles são sempre enfraquecidos. Então, esse é um problema, eu acho que acaba gerando esse tipo de coisa, porque nós sabemos lá, por exemplo, lá na Amazônia, quem é que está explorando a Amazônia. A gente sabe quem é que está explorando a Amazônia. Essa corrupção que tu está mencionando, ela muitas vezes ela tá assim com crimes ambientais. Né? Exato. Ou com problema, toda a corrupção que tem nessas construções irregulares, nessas edificações, esses planos diretores que são modificados só para agradar fulano, ciclano, e aí se destrói com cidades, se destrói com bairros, porque se destrói com patrimônio histórico também, porque também não se tem uma cultura de preservação do patrimônio histórico, que é outra coisa bem complicada, né? Não há a nossa cultura é uma cultura de que o bom é o novo e não o velho. Exato. Então, isso tudo passa por educação mesmo, por uma mudança de mentalidade. Né? E eu acho... Desculpa. Não, mas eu acho assim, se o brasileiro, eu não estou nem... Porque, assim, ó, isso é uma coisa interessante também, tá? Porque a gente também tem que pensar algumas coisas. Eu fiz um curso no Canadá, e eu dei uma aula sobre consumo sustentável e obsolescência programada. E era uma universidade, um curso de verão. Né? E tinham estudantes canadenses de vários lugares do mundo e tinha estudantes africanos que estavam, inclusive, estudando lá no Canadá e que participaram desse curso de verão. E uma das africanas, depois que eu falei, levantou a mão e disse assim, muito interessante. Só que eu vou te dizer uma coisa, no meu país, as pessoas precisam ter acesso ao consumo. Eu não posso falar em consumo, em obsolescência programada, quando as pessoas não têm acesso ao consumo básico. Elas têm que comprar produto falsificado porque é o que tem, e porque é o que elas têm dinheiro para comprar. Então, às vezes também, a gente tem que ver, a gente tem que resolver, para a gente poder evoluir em termos ambientais, a gente tem que dar saneamento para o povo.
A gente tem que dar comida para o povo, o pessoal tem que ter garantia de emprego. Quer dizer, eu vou chegar para alguém que não tem saneamento básico, que não tem emprego, vou dizer assim, olha, separa teu lixo. A coisa claro, vou dizer isso quando nem as elites. Eu moro aqui no Moinhos de Vento, na 24 de outubro, o container que eu tenho na minha frente de casa, toda noite tem um catador dentro do container, tirando latinha, porque as pessoas colocam latinha no container. O container não é para colocar latinha. O container é para lixo orgânico. Se as pessoas que moram na 24 de outubro não conseguem organizar onde é que elas vão botar a latinha delas, eu vou exigir isso do pessoal que vive em condições precárias? Então, certamente a gente só vai evoluir em termos ambientais também se a gente reduzir a desigualdade. E o outro aspecto cruel da moeda é, na hora em que a gente tem um desastre, que a gente tem a enchente, que tem o deslizamento, quem sofre são os menos favorecidos. Então, quem polui, nem sempre é a pessoa que está sofrendo aqueles danos depois na hora que a gente tem os problemas ambientais. E falar de meio ambiente não é por bonito, né? E a gente vê, olha, o clima como está, então falar, ainda tem tem que lidar com os negacionistas do clima, enfim, mas é fácil negar mudanças climáticas quando a gente vive num lugar confortável, que se eu tiver um alagamento não vai me acontecer nada. É mais difícil quando se está vivendo numa situação de vulnerabilidade. Agora, com essa mudança toda que está do clima, eles mesmos estão apavorados. Né? Eu estava vendo aí, por exemplo... Na França agora teve uma inundação terrível. Exato. Então, tu vê assim, lá nevando, no outro uma inundação, eles estão perdidos. Mas o Leandro ia dizer alguma coisa, Leandro. Eu queria te fazer uma pergunta. Não é um pouco ambicioso achar que o direito vai resolver, ou pelo menos contribuir para o meio ambiente? Qual é o papel do direito? Eu digo, porque exatamente levando em consideração essas colocações que vocês fizeram agora, será que o problema ambiental não é um problema internacional, não é um problema muito maior? Eu me lembro, tinha uma época aí, deu um problema, por exemplo, no Uruguai e Argentina lá, que era quando estavam instalando aquelas papeleiras, né? Os argentinos fizeram todo o movimento para os uruguaios não instalar a papeleira, que poderia poluir o rio Uruguai. Como é que tu acha, né? O problema ambiental é um problema internacional e transcende o direito, ou o direito consegue dar conta dessa questão internacional, ou é um problema mais interno? Olha, bem complicada essa tua questão, né? Mas é bem filosófica mesmo. Eu não tenho tantas ferramentas filosóficas quanto vocês para responder, mas digamos assim, ó, primeiro, é um problema internacional, certamente, porque a poluição que acontece aqui, ela vai impactar no outro lado do globo. O lixo que eu descarto mal aqui, ele vira ilhas de plástico no meio do oceano. A nuvem de fumaça que é gerada na China, ela pode chegar na Califórnia, enfim. Então, assim, não adianta eu pensar, vou cuidar do meu, ou que eu estou a salvo, né? Não é. Até a questão da pandemia nos faz ver isso. Há muita discussão de até que ponto essa desorganização ambiental não contribuiria com essa questão de pandemia. A gente vê que uma pandemia se espalha de uma forma, a poluição também restrita. Então, se é mundial, acho que nos faltam ainda instrumentos efetivos de direito internacional para lidar com ela, né? A gente não tem uma corte ambiental internacional, existem poucas demandas em direito internacional, os acordos, eles são sempre muito essa coisa, né, do vai, negocia, com muito pouca participação da sociedade civil no direito internacional. Então, o direito internacional, ele é um direito das cúpulas que estão ali participando, mas a sociedade civil tem dificuldade de entrar nesse processo. Então, isso tudo... Mas, assim, o direito, o direito está aí para resolver o que está errado, né? Então, se está dando errado, tem que entrar o direito de alguma maneira. Eu acho que isso é mais ou menos aquela história da venda de armas, né? É aquela história. Agora, eu acho assim, fiquei muito contente
aplaudi aí a eleição lá do Joe Biden, né? Achei ótimo, né? Mas tem um detalhe interessante, tem que a gente também deixar de observar. Então agora vai retomar a questão dos direitos humanos, que eu acho fundamental e aplaudo sempre. Mas assim, isso também vai à Europa, a própria Alemanha, o Brasil, armas de pequeno porte, mas na verdade esses países exportam. Um dos grandes negócios desses países é exatamente a venda de armas. Para quem? Para os africanos. A gente sabe que essa carnificina que se observa de regra lá no ambiente africano e também ali na região árabe, né, toda aquela região ali, digo árabe, toda a região ali, quer dizer, então eles falam em meio ambiente, em direitos humanos, mas também continuam vendendo armas, armamento pesado, desenvolvendo. Então esse é um negócio complicadíssimo, né? Muito complicado mesmo. Fala disso, agora eu me lembro também da questão dos resíduos, né? Porque também é outra prática terrível, que é levar seus resíduos para os países africanos e poluindo. Para cá, mandam coisa também. Para cá. Aqui, quando foram descobertos aqui containers, eu me lembro aí uma época em Rio Grande, isso que a gente nem tem mais notícia do resto, né? O problema todo, né, continua sendo aquela questão assim dessa loucura. Aí eu trago um pouquinho também de filosofia, um pouco de sociologia, né, que o Leandro nós já conversamos até sobre isso. Tem um autor que chama-se Hartmut Rosa, um alemão que escreve sobre a aceleração, né? Então o que acontece é isso, existe um processo desenfreado de aceleração do mundo que só gera mais aceleração e vai deixando um rastro de problemas gravíssimos. Só que nós chegamos num ponto que as pessoas... Eu nunca me esqueço, né? Tem um amigo assim, que é meu colega de colégio, e o Zé era engenheiro eletrônico, e um dia ele disse, olha, eu cansei desse negócio de engenharia, trabalhava numa firma eu vou comprar um barco e vamos embora. E aí ele pegou, ele e a mulher, e foram para Florianópolis, comprou uma escuna lá e foi para lá, nem sei, agora faz anos que eu não vejo ele. Então, assim, é um negócio muito maluco, assim, né? Agora até me perdi. Não, aí um dia ele me disse o seguinte, lembrei. Aí ele me disse assim, cara, tu pensa que o oceano é um negócio muito grande, cara? Não é. O oceano, quando tu tá navegando, quando de repente tu vai indo, pô, eu tô na metade do oceano, daqui eu tô na metade, chego na África. Então nós temos ainda uma ideia assim meio medieval dessa coisa dos recursos ilimitados, né? E na verdade é um banheirão. E aquilo ali, eu li esses dias que tinham não sei quantos milhares de máscaras que estão no fundo dos oceanos. Basta ver o Guaíba, o arroio dilúvio aqui, é o que tu estás dizendo. Então esse é o problema da questão assim da cultura, né? Porque se não tiver um autocontrole, quer dizer, tu não cria mecanismos internos de imitação, né? Esse é o problema brasileiro, né? Mas eu não sei, eu acho que já estamos avançando muito, Leandro. Mais uma pergunta. Assim, eu primeiro coloquei lá em cima, né? Mas agora vamos botar aqui, né, para nós. Vocês, para os dois, talvez, né? Qual é o papel do judiciário? Porque a gente está falando, na verdade, de novo, né, escorregando a filosofia aqui, a gente está falando de um judiciário que é completamente diferente do judiciário de 10, 20 anos atrás. Porque o judiciário ele sempre olha para o passado para corrigir assim alguma coisa que foi feita, né? Tipo, obrigar a mineradora a reparar o dano que ela causou. Mas qual é o papel do judiciário? O judiciário pode fazer a administração de uma política ambiental? Qual é o papel do judiciário agora, né? No direito ambiental, o judiciário olha para o futuro ou olha para o passado? Ele busca reparar ou ele busca... Porque você falou do princípio da prevenção, acho que você chama, né? Como é que funciona isso hoje? E até eu coloco uma pergunta mais ampla, aproveitando que eu estou com dois juízes, né? O judiciário, hoje, a gente, vários dos nossos convidados aí tem colocado esse papel já mais, por exemplo, quando a gente falou da justiça restaurativa,
é um papel para o futuro já do judiciário também, né? Então, gostaria... Eu vejo o judiciário muito voltado para o futuro, tá? Primeiro, bom, o ambiental ele é muito preventivo, se trabalha muito a questão da precaução, então, por isso que é extremamente importante na atividade jurisdicional, quando nas ações ambientais, o momento da liminar, ele é um momento meio crucial, assim, porque é ali que a gente vai definir muita coisa. Não só em termos de evitar danos, mas até assim de conseguir reparar aqueles danos que já foram causados, porque se não tiver muitas vezes uma apreensão de bens, uma caução, alguma coisa ali no começo, lá no final a empresa já não existe mais, entrou em falência, etc., e não se consegue reparar o dano. Né? Então, é extremamente relevante. Mas acho que não só no ambiental. Né? Eu acho que... Primeiro, perguntou das políticas públicas, né? Isso é uma coisa bem discutida, eu também analisei bastante na minha tese, porque o francês ele é mais resistente que nós para fazer entrar naquilo que eles no chamado mérito administrativo. O controle que... Mas aí tem toda uma questão histórica, porque a justiça administrativa francesa, que é separada da justiça comum, ela tem como origem ser uma justiça interna, e ela foi se tornando uma verdadeira justiça com o passar do tempo, mas muito ainda com uma cultura de estar atrelada ao governo. O que explica. Outra coisa é que os juízes que compõem a justiça administrativa, normalmente eles não estudaram direito, eles estudaram ciências políticas, a grande maioria. Eles vêm da Sciences Po. Os melhores alunos da Sciences Po entram na ENA, que é a Escola Nacional de Administração. Os melhores alunos da ENA, os melhores vão ser presidente depois, né? Mas muitos vão para o caminho da justiça administrativa. Então, é um caminho diferente. É uma justiça um pouco diferente. Nós aqui, muito se discutiu, mas a verdade é que a gente faz, e a gente faz até em excesso isso. A gente chegou num ponto em que o juiz brasileiro tem decisão determinando como é que vai ser feito o lockdown e entrando em detalhes, inclusive, né? Que é questionável, é necessário, talvez, né? Às vezes eu acho que nós, juízes todos, né? Não sei... Conrado, se tu tem a mesma sensação que eu, mas a gente se questiona muito. Nós, juiz, agora entrando numa visão de juiz, assim, a gente fica se sentindo um pouco com o dever de resolver as coisas, e tem coisas que a gente não consegue resolver, né? Então, acaba sendo isso não é sem sofrimento para nós, isso acontece muito nas ações de saúde, né? Nas de medicamento, quando envolve... chega uma demanda para nós, uma pessoa precisando de um tratamento que custa uma fortuna, mas é um tratamento experimental, aí a gente fica naquele drama humano, mas vai deixar morrer, mas vai mandar pagar o tratamento. Então, não era... Seria mais fácil para nós, seria menos dolorido se a gente dissesse, não cabe ao juiz entrar nisso, isso é uma questão administrativa. Eu acho que nos evitaria um grande sofrimento, né? Por outro lado, a gente trabalha, como eu falei para vocês, as instituições francesas funcionam. A administração francesa ela é muito eficaz. Talvez ela seja muito eficaz justamente por causa do CNA que eu comentei para vocês. Ciências políticas é um curso muito forte na França, é o curso mais importante, e a escola de administração é muito forte, então a maioria dos administradores, das pessoas que estão trabalhando na política na França, elas passaram por uma escola de administração. Elas não são uma pessoa do povo que resolveu ser político para tentar ver como é que é e que não tem a menor noção de como é que se escreve uma lei, né? Não estou querendo ser antidemocrática nessa minha colocação, mas estou falando de conhecimentos técnicos. Os nossos políticos não têm conhecimento de administração. Então, nós juízes também não temos. Então, muitas vezes a gente se vê envolvido em questões de administração, quando o nosso forte não é administração, o nosso forte é lei, é interpretar o direito, né? E a gente vai além do interpretar o direito. Então, isso acaba tendo um preço para nós. E o preço, além do sofrimento, também é que a gente compra para nós o ônus da crítica. Porque no momento em que vem um juiz e diz como deve ser feita a política,
O judiciário pegou para si aquilo ali, se para de criticar o administrador que não fez e se passa a criticar a decisão judicial. E isso também é sofrido, né? Isso também é um processo pesado. Isso quer dizer que a gente tenha que fugir dele? Eu não sei. Se as nossas instituições funcionassem melhor, eu acho que a gente poderia fugir dele. Se tivesse um pouquinho mais de confiança no governo, na Eu vou dar forma até um como as exemplo disso, está administrações funcionam. dizendo, que é da área criminal. É a velha história do juiz da execução penal. Eu sempre digo assim, ó, o juiz Sim, da execução penal, ele administra uma falência e leva a responsabilidade do falido. Então eu digo assim, ó, eu sempre digo, eu acho que a execução penal jamais poderia estar dentro do Poder Judiciário, quer dizer, não a estrutura administrativa, né, que não está, mas eu digo, quem tinha que executar a pena, controlar prazo, isso aí seria problema do Executivo. O Poder Judiciário, para isso, tem os habeas corpus. Agora, enquanto tá, eu até disse num julgamento que era o seguinte, era o quarto de despejo. É o quarto de despejo, presídio, porque assim é onde está, entre aspas, né, onde está aquilo que a sociedade não quer. Então o juiz vai administrar o quarto de despejo. Sim, é como você está dizendo, a gente acaba. Eu sempre digo, vai procurar os teus direitos, né? Quer dizer, bota lá no judiciário, porque o juiz resolve, que nem aquela história, os médicos, isso que tu está dizendo, eles colocam. Poxa, mas quem é que, então, que diga quem é que eu tenho que tirar o respirador? Não vai pôr em quem? Qual o paciente que eu vou tirar o respirador? Então, que o juiz me indique qual que eu tenho que tirar o respirador e para quem que eu tenho que dar. Então, por essas outro coisas. lado, se a gente, é terrível, mas se a gente não tivesse uma massa de ações e uma massa de decisões judiciais, as prefeituras e o governo não iam se organizar nem para comprar remédio. Porque isso veio à força de muitas decisões judiciais. Então, e tem coisas que são vaga em creche para as crianças. Olha, também. A gente tem uma massa de ações. Eu estou assim, ó, assim, ó, eu vou dizer uma coisa, eu digo isso né, iterativamente aqui. A única hermenêutica possível fazer no Brasil social é a partir da escravidão. Se tu não conhece os efeitos da escravidão, não aquele historicismo ingênuo que se diz, né? Estudou quanto foi, quando a princesa Isabel, em 1888, liberou os escravos, aquela coisa toda, a lei do ventre livre, blá, blá, blá. Não é isso. É a mentalidade do brasileiro que a escravidão se impregnou no brasileiro. Isso não é culpa do escravo é uma vítima disso, foi uma vítima. Agora, nós somos um povo escravo. E a partir eu vou dar um exemplo típico. Eu sempre me perguntei, mas por que as pessoas jogam lixo na rua? Aonde está a representação mental de jogar? Não, e não é a pessoa que não tem sola na parada do ônibus, lá no centro de Porto Alegre. Tu vê um cara com um carro bacana jogando pela janela lixo. Então tu pensa assim, ó, onde é que está isso? O público não é dono do público. Tu está falando da França. Esta que é a diferença. O país é do francês. Eles conquistaram o país na Revolução Francesa. Agora, nós somos um povo escravo. Nós pensamos como escravos. Porque no momento, e assim, ó, o brasileiro é o seguinte, ó, se tu pegares uma pessoa, né, eu estou falando isso em termos genéricos, né? Obviamente que não é todo mundo que pensa assim, mas você vai pegar uma pessoa na rua e põe no Congresso, em 2 meses ele está no esquema. E porque essa é a mentalidade do povo. O brasileiro, assim, ó, ou ele acha que ou ele está embaixo ou ele tem que estar em cima. Se ele está em cima, ele oprime o de baixo. Não existe uma coisa horizontalizada, social e comunitária. Isso só para quebrar, só educação. Só educação. Aí entra, tu também já tem essa experiência um pouco com a França, que é uma sensação que eu tinha muito grande lá e que eu acho que isso também é o que tu está falando, né?
que a gente tem uma coisa muito de castas aqui no Brasil, de cidadão de segunda linha, que é uma coisa que não existe na França, né? Não existe. Não existe eu tratar mal alguém porque ele ganha menos do que eu, ou porque ele não tem faculdade, ou porque o trabalho dele é inferior, porque não existe a ideia de trabalho inferior. Então, eu assisti cenas, por exemplo, de caixa de atendente de McDonald's xingando o cliente, dizendo assim: tu não me deu bom dia. Tu me dá bom dia antes de falar comigo. E ela pode fazer isso porque ela é uma cidadã. E ela quer ser tratada com respeito, né? E a gente e assim, em todas, a gente tem essa estratificação social, né? Ao mesmo tempo, também há algo que eu acho que é muito forte, que é não se trabalhar a ideia do coletivo. A ideia de que, e por isso que acaba tendo reflexos em questões ambientais, enfim. Agora, a ideia é vacina, exemplo, né? A vacina, tem gente pulando a fila da vacina, tem gente querendo passar na frente. A gente só vai conseguir imunização se ela for coletiva. Então, não adianta pular na frente da vacina. É uma burrice querer pular na frente da vacina. A vacina tem que ser um grupo. E aí, para ser no grupo, tem que começar com os mais frágeis, porque são eles que estão mais, né, mais sujeitos a pegar, enfim. Mas a ideia do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Salve-se quem puder. Lei de Gerson. São coisas culturais que estão aqui, estão muito arraigadas. A gente tem que começar a mudar. Eu não sei como se muda isso, eu não sou educadora, também não sou socióloga. Agora, mas eu acho que... Não, eu ia dizer, mas eu acho que a gente só vai evoluir como sociedade na hora em que a gente começar a ver a rua como de todos, e botar a mão, não esperar que tudo venha do governo ou do judiciário também, né? O judiciário representa... né, tu estava dizendo esse drama que a gente tem, porque a gente acaba ficando nessa situação assim, né, do cobertor curto, né? Tu diz, olha, o ato administrativo não posso entrar no mérito, ou então eu tenho que resolver a situação. Então a gente acaba assumindo uma tarefa que não é nossa, né? Tomando decisões complicadas, porque a gente não sabe do reflexo. Eu sei porque eu também já passei por isso, já tive nessa jurisdição também, de tu, eventualmente num medicamento para salvar uma vida, são milhões, mas tu também não pode fazer assim, olha, o que eu vou fazer? Ou eu não dou, ele morre, salvo não sei quantos. Essa economia é complicada de fazer. Agora, eu vejo assim, a única saída que eu vejo é a questão da educação pública, né, que eu vejo que é fundamental a partir dos mais, digamos assim, no início da educação fundamental, mesmo até a universidade pública. Eu acho que esse é um desafio do brasileiro. Leandro, eu acho que era isso hoje, né? Vamos deixar a Doutora Patrícia, uma palavra final aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? O que a senhora acha e pode deixar para nós a respeito do meio ambiente e o que esperar do meio ambiente, do judiciário em relação ao meio ambiente? Eu acho que a gente esperar, enfim, eu acho que fazer a fala final, depois de tanta coisa que a gente conversou, acaba sendo mais difícil. Mas eu acho que o que a gente pode esperar, como eu digo, eu tenho muita esperança, na força do discurso econômico, no sentido de, se nós se o Brasil quer ser competitivo em termos de mercado externo, a gente vai precisar se adaptar, então eu acho que isso tem muita força. Eu também acredito muito nessa força desse movimento colaborativo que vem crescendo, economia circular. Eu acho que tem uma gurizada, uma juventude aí que é ao contrário de nós. Eles foram educados ambientalmente, eles têm consciência, eles têm noção. Acho que tem muita coisa, mesmo nos meios menos favorecidos, tem muita coisa interessante sendo construída, né? E às vezes esse pessoal só precisa de voz, eles precisam só encontrar um canal para serem ouvidos, para trazer suas ideias. Então, eu acredito nisso. E em termos de judiciário,
como eu falei, eu acho que o judiciário ele está aí para quando o problema acontece, né? Acho que na medida em que os juízes forem, primeiro, eu acho que vai haver, eu creio esse gerencialismo todo, esse fordismo da jurisdição, que veio muito moda e que já veio muito já quando eu estava ingressando no judiciário, eu acho que isso tende a ser rediscutido. Eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai se desapegar um pouco disso, porque a gente vai ver que os números pelos números, eles não dizem grande coisa, né? E acredito que o judiciário, na medida em que os juízes, essas novas gerações mais conscientes ambientalmente comecem a assumir, a ingressar na jurisdição, a oxigenar um pouco mais o judiciário, e em que os juízes a gente comece a conseguir mais formações na área e preparar os juízes para trabalhar nessa matéria, eu acho que a gente já faz muita coisa boa, né? Eu acho que a gente já faz, com todas as dificuldades que eu comentei, a gente construiu uma jurisprudência ambiental maravilhosa, né? E a gente acabou não entrando muito nesse assunto, mas eventualmente, quando eu levo para fora algumas decisões nossas, o pessoal fica encantado com o teor de algumas decisões que a gente tem aqui. Muito do direito ambiental brasileiro foi construído em cima da jurisprudência, e o STJ, e aí o ministro Herman Benjamin é um dos responsáveis por fazer evoluir muito essa jurisprudência, porque é um apaixonado pelo tema, estuda muito, então fez evoluir muito essa nossa jurisprudência. Eu vejo assim um futuro, apesar de tudo que a gente está vivendo, eu acho, e acho que a pandemia também nos ensina algumas coisas, assim. Vamos ouvir a ciência, né? Vamos com a questão da precaução, vamos evitar os danos antes que eles aconteçam, porque quando a ciência diz que a coisa está complicada e que a gente tem que mudar, ela não diz por nada, né? Então, eu acho que a pandemia também vai ajudar um pouquinho a impulsionar. Eu vejo com olhos positivos, eu acho que tende ainda essa evolução do direito ambiental a acontecer. E nós, como sociedade como um todo, em termos de sustentabilidade, eu acho que a tendência é melhorar. Eu acredito nisso. Tá certo. Muito obrigado. Adorei a nossa conversa. Então, obrigado. Adorei também. Eu que agradeço. Foi uma felicidade muito grande conversar com vocês. Um abração. Vou encerrando aqui. Boa noite para vocês.